Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Evelyn e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquele tema que surge em todo Natal. Nós devemos ou não devemos, nós podemos ou não podemos comemorar o Natal. E eu tô fazendo esse vídeo porque justamente todo ano surgem essas perguntas e existe muita gente que não entende o porquê dessa confusão. Existem outras pessoas que comemoram e querem obrigar as pessoas que não comemoram a comemorar. E existem as pessoas que não comemoram e querem obrigar as pessoas que comemoram a não comemorar. E isso é bem problemático, né? Acaba causando desunião dentro do povo de Deus e isso é muito ruim. Por isso eu decidi gravar esse vídeo e assim, quando alguém me perguntar no próximo ano, eu vou dizer assim, assista esse vídeo. Então, primeiro, essas discussões são bobas, Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. E não levam a lugar nenhum, tá? Então, sempre que eu vejo isso ou algo semelhante, eu lembro daquilo que Paulo falou àqueles irmãos lá em Romanos capítulo 14, em que estava a maior confusão, a maior bagaceira, porque uns queriam comer carne, outros queriam comer apenas legumes. Cada um fazia de sua forma, porque achava, eles acreditavam, os que comiam carne acreditavam que eram livres em Cristo. Os que comiam legumes acreditavam que era uma proibição de Deus e não deveriam comer carne. Só que Paulo chega para os dois e diz assim, ó, se você quiser comer carne, coma carne, mas não julgue seu irmão que não come. Se você quer comer legumes, coma só legumes, mas não julgue seu irmão que não come só legumes, entende? E aí a gente pode aplicar o mesmo princípio para cá. Se você quer comemorar o Natal, comemore, mas não julgue seu irmão que não comemore, não condene o seu irmão que não comemora. Se você não quer comemorar o Natal, não comemore. Agora não condene o seu irmão que comemora, tá? Na Bíblia não existe nem dizendo para comemorar, nem dizendo para não comemorar. Muito menos dizendo para comemorar em 25 de dezembro ou em qualquer outra data, tá? Não é uma proibição, não é um mandamento. Então, se não existe nenhum princípio da Bíblia que nos mostre que deve ou não deve comemorar, nós somos livres para fazer aquilo que nós desejamos agora. Nós não podemos, por algo que é escolha nossa, condenar o nosso irmão por não aceitar a nossa escolha. Ah, mas a comemoração do Natal acaba sendo uma idolatria, é um feriado pagão. Calma que a gente vai chegar aí. Então a gente pode aplicar esse princípio para tudo. Agora, claro, tudo a gente precisa analisar, né? Não é porque diz, por exemplo, não tem na Bíblia dizendo não baixarás livros piratas da internet. Não tem na Bíblia dizendo, mas nós sabemos que é uma defraudação. E na Bíblia tem falando que a defraudação é pecado, é roubo, né? Então você está tirando um direito que o seu irmão tem, você está tirando vantagem daquilo. Fora que a Constituição do nosso país, né, condena. Então é algo que é contra a lei. Certo? Dito isso, vamos lá para a questão do paganismo. Para entender por que é considerado uma festa pagã, vamos para a história, né? Como é que surgiu essa data? Acredito que muitos de vocês sabem que o nascimento de Jesus, muito provavelmente, não foi em dezembro. Não tem na Bíblia dizendo qual foi a data, porém, os historiadores, né, os estudiosos da Bíblia, fazem menção de o nascimento de Cristo ter sido entre setembro e outubro, e não dezembro. Mas por que então comemora-se em dezembro, dia 25 de dezembro especificamente? E aí entra aqui a questão do paganismo, que é toda a confusão que as pessoas fazem. Existiam festas pagãs que eram comemoradas no mês de dezembro. Algumas, né, começavam lá para o dia 22 e iam até o início de janeiro. E eu vou citar aqui duas, que é o Yule, que era uma tradição dos vikings, né? Então vocês podem pesquisar melhor depois. E a Saturnália, que era uma comemoração dos povos romanos antigos, antes do cristianismo, né, tomar conta de Roma. E essas duas, né, esses dois exemplos que eu dei eram comemorações por causa do solstício do inverno. E como eram festas pagãs, eram direcionadas a seus deuses. Então o que aconteceu? Os cristãos antigos fugiam, lógico, dessas festas pagãs, né? Nas festas de Roma, por exemplo, eles não queriam comemorar, eles não iam participar das festas pagãs. Então, o que eles fizeram?
Nesse tempo tá todo mundo comemorando os deuses lá, porque nós não vamos ressignificar essa data, né? Ao invés de ficar aqui, né, ou sendo tentado a participar dessas datas, ou sem fazer nada, porque nós não vamos oferecer louvores ao nosso Deus, porque nós não vamos comemorar aquilo que é tão importante para nós, que é a encarnação de Cristo, né? É um motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. Então, vamos comemorar. Enquanto eles estiverem lá comemorando, né, os deuses deles, nós vamos louvar ao nosso Senhor e agradecer pela encarnação do seu Filho. E aí você diz, mas na mesma data não podia ser uma data diferente? E aí aqui a gente vai para o exemplo do Carnaval. Carnaval é uma data pagã, é um período pagão, né? Originalmente. E aí, enquanto o pessoal tá lá festejando a carne, né, nos trio elétricos, barará, nós fazemos o quê? Nós nos retiramos e vamos louvar ao Senhor. Nós vamos para um retiro. Mas é um retiro, tá? Mas no retiro a gente vai cultuar a Deus. A gente não vai simplesmente ir para um lugar que tem árvores e pronto. Não, a gente vai para o retiro porque a gente vai, né, passar esse tempo recluso de toda a bagunça, mas nós vamos louvar ao Senhor, vamos cultuar ao Senhor. Então não pode? Porque algumas pessoas dizem, mas eles estão no mesmo dia, né, no mesmo dia que estão cultuando a deuses pagãos, a gente vai usar para cultuar o nosso Deus. É como se esse dia fosse sujo, entende? Para essas pessoas. Só que aí a gente tem, né, esse exemplo do carnaval, e a gente tem também o que Paulo diz no mesmo capítulo de Romanos 14, que eu citei anteriormente, no versículo 5, ele diz o seguinte, ó: faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Então, se nesse dia você acha que não deve comemorar o Natal, não comemora, tá? Agora, existem aqueles que entendem que todo dia pertence ao Senhor. Existem aqueles que entendem que não é porque hoje é comemorado um dia pagão que nós não podemos louvar ao Senhor, que nós não podemos glorificar a Deus e agradecer pela encarnação de Cristo, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui. O nascimento de Cristo dividiu o tempo, vocês têm noção do que é isso? E por isso o mundo também comemora. Por isso que as pessoas que não conhecem a Deus, nunca conheceu o verdadeiro Cristo, também estão comemorando, mesmo sem discernir direito o que isso significa. E aí é que está. Porque ao invés da gente ficar dizendo, não é para você comemorar, não sei o quê, a gente não vai e leva o verdadeiro Cristo para essas pessoas. Leva, sabe, o evangelho para as pessoas. Esse momento que as pessoas estão, sabe, repensando suas atitudes, nós podemos usar esse momento, né, uma oportunidade para falar do verdadeiro Cristo, para evangelizar. Mas não, a gente prefere ficar brigando entre crentes para dizer, você tem que comemorar. Você não tem que comemorar. O que é que isso vai agregar na nossa vida? Confusão, né? Então, né, gente, vamos repensar isso aí. Porque todo ano é a mesma história, minha gente. E aí, essa questão, né? Vou dar um outro exemplo sobre essa questão do paganismo, né? Que, não, a gente não pode, tal. Dei o exemplo do carnaval, né? E um outro exemplo é a festa de aniversário. Você comemora a festa de aniversário? Todo ano lá, fiz 20 anos, fiz 21, fiz 30. Comemora? Você sabia que a origem... Tô ficando rouca. Você sabia que a origem da comemoração de aniversário é pagã? Você sabia que essa tradição de comemorar, né, de juntar a família, os amigos, era porque os antigos acreditavam que em momentos de grandes viradas na vida das pessoas, haviam maus espíritos que tentavam ameaçá-las nesse período. E aí o que acontecia? Eles se juntavam, amigos e parentes, para desejar coisas boas àquela pessoa que estava, né, num novo ciclo de vida. E aí afastariam esses maus espíritos. Você sabia que a vela que acende no bolo de aniversário é por causa dessas tradições, né, pagãs, que diziam que ao acender a vela significava uma prece às divindades deles. E aí, você não vai mais comemorar aniversário? Não, a gente comemora porque a gente ressignifica
sabe? É um dia da gente louvar o Senhor por mais um ano de vida, por mais um ciclo, né? É um dia que a gente une as pessoas que nós amamos. E, gente, todo dia é dia do Senhor. Entende? E eu não tô falando essas coisas aqui pra você que não comemora o Natal, seja convencido a comemorar. Eu tô falando para aqueles que estão confusos com toda essa briga dos crentes todo ano e não sabem. Então eu vou falar aquilo que eu acredito, logicamente. Então eu acredito que não há problema nenhum, inclusive até louvável. Acredito que o Senhor se alegra muito em nos ver comemorando a encarnação daquele que dividiu o tempo em antes do seu nascimento e depois do seu nascimento. E assim, porque eu acho que ele gosta disso? Porque ao que me parece, o Senhor gosta muito de festas. Só a gente vê lá o Antigo Testamento quantas festas tinham e ordenadas pelo Senhor. Então tinha Páscoa, tinha a festa dos pães asmos, tinha a festa das primícias. Lá no tempo de Esther, existiam festas comemorando a libertação do povo judeu naquele tempo de Esther. Eu acredito que Deus gosta sim de nos ver celebrando o nascimento de Cristo. E claro, falando do que é o verdadeiro Natal, o que representa Cristo ter se feito carne e habitado entre nós, né? Então, que a gente pare com essas briguinhas bobas que não levam a lugar nenhum e comecemos a falar do motivo da nossa esperança, que é justamente a encarnação do Senhor, que é o Senhor ter deixado toda a sua glória e vindo habitar entre nós, cheio de graça, de verdade, ter sofrido, ter morrido, tudo para que o Senhor fosse glorificado e nós recebêssemos vida. Então sim, gente, vamos comemorar o Natal. Se você não comemora, não comemore, mas fica no seu, beleza? E é com todo o amor do mundo que eu falo isso. Por exemplo, existem pessoas que não comemoram, chamando os que comemoram de herege. E aí eu posso fazer uma pergunta pra você, se você é uma dessas pessoas. Imagine que, assim, na sua igreja realmente todo mundo entende que o Natal não deve ser comemorado dia 25 de dezembro, porque é uma data pagã, e porque não deve ser oferecido louvores ao Senhor nesse mesmo dia. Só que aí tem um ano que o Natal cai no dia de domingo, que é o dia que nós cultuamos a Deus, né? O dia que nós temos separado para o Senhor. E aí caiu no mesmo dia de Natal. Para vocês, como é uma data normal, vocês vão para a igreja cultuar o Senhor. Só que no mesmo dia está acontecendo Natal. E aí está acontecendo o culto por causa do solstício de inverno. Está acontecendo várias comemorações pagãs que vocês acham que são totalmente contra a vontade de Deus, que não agrada a Deus. Só que aí vocês vão oferecer louvor e adoração a Deus no mesmo dia que está acontecendo tudo isso no mundo? Ué, não deveria cancelar o culto nesse mesmo dia, entende? E eu não tô falando isso para que vocês sejam convencidos a fazer, né, a comemorar. Se vocês não querem, como eu já falei, não comemora. Só que aí, deixa o irmão que comemora em paz. Para de chamá-los de hereges, porque, né, como eu dei o exemplo aqui, partindo do mesmo princípio, você também é, porque comemora aniversário. Partindo do mesmo princípio, você também é, quando o Natal cai no domingo. Entende? Então, vamos com calma. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.